Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta segunda-feira, dia 15 de maio de 2023, sejam todos bem-vindos. A notícia mais comentada hoje nos Estados Unidos é o chamado Dia X. Bem, o que é o Dia X? É o dia que, segundo Janet Yellen, o governo norte-americano pode dar o calote na dívida. Isso se o Congresso não aprovar o aumento do teto de gastos do governo. Então, existe hoje uma negociação feroz entre governo e congressistas. O governo precisa que o Congresso aprove o aumento no teto da dívida. E o Congresso está fazendo jogo duro, não está fazendo corpo mole, está fazendo jogo duro, exigindo que, para aprovar o aumento no teto, quer que o governo enxugue a máquina. E é aí que mora o problema, porque o governo Biden é o governo Biden, ele é sustentado pela gastança infinita, como se não houvesse amanhã. Aliás, característica de todos os governos socialistas. É muito difícil que Biden aceite enxugar a máquina, tentar fazer um governo aos moldes do republicano Donald Trump, que enxugou bastante e tinha lucro, por incrível que pareça, porque reacendeu a chama da indústria do próprio país, coisa que Biden tem feito o contrário, quebrando até mesmo a cadeia de produção. Mas, seja como for, a preocupação hoje é essa. Se o Congresso não aprovar o aumento do teto da dívida do governo, o governo dará o calote, e isso poderá levar a economia, não só dos Estados Unidos, mas do mundo todo, a uma catástrofe. Pois é. Bem, a situação é tão séria, tão grave, que o próprio Yahoo Notícias trouxe hoje o elenco de 7 sinais apocalípticos, mas o termo é dado pelo próprio Yahoo, sinais apocalípticos do que pode acontecer de junho em diante se o calote for dado. O Yahoo consultou uma série de economistas norte-americanos que previram 7 sinais bem funestos que podem nos aguardar, ou que já estão nos aguardando, melhor dizendo, logo mais ali na frente. O primeiro sinal, diz o Yahoo, é o crash das ações. Wall Street provavelmente seria o primeiro ponto problemático, diz a matéria. O choque de um pagamento não realizado se espalharia pelo sistema financeiro. Ações, títulos, fundos mútuos, derivativos, antes de se espalhar para a economia em geral, dizem especialistas. As ações provavelmente despencariam com a expectativa de uma desaceleração econômica mais ampla, à medida que as taxas de juros sobem e os investidores retiram fundos do mercado para preservar seu acesso ao dinheiro de curto prazo, a liquidez. Um setor bancário já cauteloso em fazer novos empréstimos pode apertar ainda mais o cinto. A Casa Branca estima que o declínio pode chegar a 45%. O mercado de títulos de 46 trilhões de dólares também tremeria, pois os valores dos títulos do Tesouro títulos existentes no momento, entrariam em colapso devido aos rendimentos mais altos de novos títulos. E as empresas provavelmente interromperiam a expansão, reduzindo ainda mais as ações. Achou pesado? Pois é, mas esse é só o primeiro sinal apocalíptico. O segundo, uma recessão repentina. Se o impasse persistir, diz o Yahoo, o impacto se espalhará rapidamente dos mercados financeiros para a economia em geral. Uma queda na riqueza das famílias em todo o país causaria uma liquidação em Wall Street, reduziria os gastos do consumidor, o que também prejudicaria os negócios. Um relatório recente da Zillow projetou que uma inadimplência levaria as taxas de hipoteca acima de 8% e reduziria as vendas de imóveis em surpreendentes 23%. A indústria da construção e outros setores também sentiriam muita dor. Terceiro sinal: trabalhadores federais e servidores públicos em geral. Agências cujos gastos não foram aprovados já preparam os trabalhadores, psicologicamente falando, para licenças.
Outros funcionários, os mais essenciais, serão instruídos a continuar trabalhando, porém, sem remuneração, sem receber. A incerteza pode afetar, vejam só, militares dos Estados Unidos, bem como inspetores de segurança alimentar, controladores de tráfego aéreo e trabalhadores em outros empregos vitais. Já imaginaram o caos? Sim, já imaginaram controladores de tráfego aéreo ou dispensados ou não indo trabalhar porque não receberão e assim por diante? Já imaginaram aeroportos como o de Denver, por exemplo? Quarto sinal apocalíptico. Previdência Social e Medicare deixarão de pagar. Mais de 60 milhões de pessoas, diz o Yahoo, recebem pagamentos mensais da Previdência Social, principalmente idosos. Um número semelhante depende do Medicare para o seu seguro de saúde. Um calote na Previdência Social e o Medicare poderiam exacerbar o que provavelmente já seria uma crise financeira grave nesse cenário apocalíptico, disse o Yahoo. Os custos dos empréstimos nos Estados Unidos dispararão. Esse é o quinto sinal apocalíptico. Qualquer instrumento financeiro cujo valor seja baseado em títulos do Tesouro pode ser derrubado após uma quebra do teto da dívida, com uma queda acentuada nos preços, levando a volatilidade e incerteza em todo o mundo. Uma estimativa da Brookings Institution, um think tank com sede em Washington, descobriu que a violação do limite da dívida poderá aumentar os custos dos empréstimos federais em 750 bilhões na próxima década. Os Estados Unidos, como é um país seguro para todo tipo de investimento, pelo menos até o momento, tem, sempre que precisa emprestar um dinheirinho, bons descontos. Bem, se os Estados Unidos provarem que já não são mais assim tão seguros sob a batuta de Biden, esses descontos nos empréstimos desaparecerão. Tudo ficará mais caro para os americanos. Sexto sinal apocalíptico: problemas econômicos espalhados pelo mundo. Isso tem muito a ver conosco. Isso nos atingirá diretamente, poderá nos atingir diretamente se os Estados Unidos derem o calote. Muitas nações, diz a matéria, protegem suas finanças comprando grandes quantidades da dívida do governo dos Estados Unidos, amplamente considerada como um dos ativos mais seguros e atraentes do mundo. Porém, quebrar o teto da dívida pode reduzir o valor desses títulos, prejudicando as reservas cambiais de muitas nações. Aí eu fico imaginando o Japão, que tem basicamente aí 1 trilhão e 100 bilhões em títulos do governo norte-americano. Isso poderia se reduzir e muito. Pobre Japão, a economia japonesa sofreria muito, porque suas reservas cambiais, de repente, poderiam virar até, eventualmente, quase pó, se é que me entendem. Os economistas, diz a matéria, temem que isso aumente drasticamente as fileiras dos países que se afogam em dívidas, como Sri Lanka e Paquistão, com um potencial aumento de protestos e instabilidade geopolítica global. A pressão do Fed para aumentar as taxas de juros no ano passado para conter a inflação já erudiu o valor dos títulos dos Estados Unidos em muitos países. De acordo com o Conselho de Relações Exteriores, mais da metade das reservas de moeda estrangeira do mundo são mantidas em dólares americanos, aproximadamente 3 vezes mais do que qualquer outra moeda. Então, como disse, esse sexto ponto atingirá o mundo todo. Nós também, claro. Porém, quem sabe, talvez, é possível que nem tanto o Brasil, mas aqueles países, como dei o exemplo do Japão, que tem muito, mas muito título do Tesouro norte-americano. Ponto 7, finalmente, o sétimo sinal apocalíptico. O dólar, claro, cairá junto com o prestígio dos Estados Unidos. Um calote, diz o Yahoo, poderia prejudicar a posição dos Estados Unidos no cenário mundial. Isso quem dizem são os especialistas. Ao revelar a profundidade da disfunção, ou melhor, digo eu, destruição política interna do país, especialistas financeiros
já estão acompanhando alguns sinais iniciais de que a economia mundial está começando a perder um pouco a dependência do dólar. Como países como o Brasil, por exemplo, como países como o Brasil e Malásia, pedindo que as nações negociem com mais frequência em outras moedas. Cerca de 60% das trocas de moedas estrangeiras ainda acontecem em dólar, 60% hoje. Mas um calote da dívida dos Estados Unidos poderá fazer o valor do dólar cambalear. Janet Yellen, que esteve no Japão, aliás, ela tem que ir muito para o Japão, certamente. No Japão, quinta-feira, disse o seguinte, abre aspas, também arriscaria minar a liderança econômica global dos Estados Unidos e levantar questões sobre nossa capacidade de defender nossos interesses de segurança nacional. Aqui é o caso de dizer para Janet Yellen fazer o B, né? Faz o B, Janet. Para terminar, diz o Yahoo, algo mais fundamental também pode estar em jogo, a credibilidade do governo junto a outras nações. Diz a matéria que a credibilidade dos governos está invariavelmente ligada, em parte, à sua capacidade de responder a crises. A quebra do teto da dívida colocaria em dúvida a capacidade do governo federal não apenas de responder a uma emergência, mas também de cumprir uma de suas funções mais elementares, pagar as contas. Se os Estados Unidos não puderem fazer isso, cidadãos e líderes de outros países podem se perguntar o que mais os Estados Unidos não poderão fazer. Bem, aqui ou é ingenuidade do Yahoo, ou é, digamos, comentário chapa branca, porque o mundo inteiro já percebeu o que é o governo Biden, o que ele significa, não somente para os americanos, como para o mundo inteiro. Um grande desastre, com perigo inclusive de guerra nuclear. Pois é, ninguém acredita nesse governo. A ficha do Yahoo ainda não caiu. O fato é esse. Por que será, por exemplo, que um líder, digamos assim, tão amigo e tão importante para os Estados Unidos como Mohammed bin Salman, da Arábia Saudita, o príncipe herdeiro, foi aos poucos se afastando dos Estados Unidos? Porque o pessoal já enxergou o que é colocar alguém como Biden no poder e o que pode causar há muito tempo. Para terminar, uma nota interessantíssima publicada hoje no RT News. A China, que já havia anunciado que compraria mais milho da África do Sul e menos dos Estados Unidos, inovou de novo. Hoje, a notícia é que a China resolveu beneficiar o Brasil, junto com a África do Sul, em relação aos Estados Unidos na compra de milho. A alegação é de que a China não precisa tanto milho no momento porque não há um consumo tão exagerado nesse momento, já que os criadores, por exemplo, de porcos, frango, gado, resolveram substituir o milho pelo trigo. Então, como a China não precisará de tanto milho, ela dará prioridade para o milho produzido no Brasil e na África do Sul. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos disse que a redução da importação, da compra chinesa do milho americano será de 832 mil toneladas esse ano, o que, claro, diminuirá bastante a venda do milho americano para os chineses. Outro motivo para o cancelamento de encomenda dos Estados Unidos, diz a RT News, é a possibilidade de comprar um milho melhor a preço menor. De quem? Do Brasil. Os suprimentos do país sul-americano estão cerca de $30 a menos por tonelada, tornando o milho dos Estados Unidos menos competitivos, disseram os traders chineses a Bloomberg. Muito bem, então é isso, mais um problema aí para os americanos. Quer dizer, pode nem ser um problema, pelo menos o milho ficará, quem sabe, até um pouco mais barato no mercado interno. Mas isso quer dizer o seguinte, se os Estados Unidos precisam de muito dinheiro nesse momento, a China está aproveitando esse momento para mandar menos dinheiro para os Estados Unidos. É claro que aí tem o dedo de Xi Jinping, como não.
Muito bem, eu volto a esse assunto amanhã com uma historinha bem preocupante que começou em 1929, que antecedeu a grande derrocada econômica dos Estados Unidos e do mundo. Por enquanto é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se não gostou, deixe o seu dislike. Só não pergunte por que eu estou usando máscara. Eu já respondi isso milhões de vezes. Eu estou usando máscara porque estou fazendo um tratamento dentário e no momento a vitrine do Lojinha não está legal para mostrar. Mas logo daqui 15 dias nós inauguraremos o Lojinha, tirando a máscara, evidentemente. Até amanhã, se Deus quiser.